alunos da Escola de Desenvolvimento da Vida. Hoje, mais um domingo, teremos o estudo em nossa apostila, falando sobre serviço. E queremos aqui justificar que no domingo passado não tivemos a nossa Escola de Desenvolvimento da Vida por motivos técnicos, mas hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo em que nossa irmã Márcia Torres, nossa professora querida, estará encerrando a lição Propósitos e Metas, ok? Vamos estar bem atentos, pois estamos crescendo, conhecendo e sabendo do como vamos e devemos atuar no ministério que temos em nossa igreja, o ministério que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, vamos aproveitar esta manhã com o estudo desta lição. Tenhamos um bom domingo, um bom aprendizado na presença do Senhor. Bom estudo. Olá, meus irmãos. Espero que todos tenham tido uma ótima semana e que tudo esteja bem. Hoje nós vamos dar procedimento aos nossos estudos de EDV. Vamos trabalhar ainda com o capítulo 13, com a questão dos propósitos, das metas, dos alvos. É um trabalho que vem falando sobre o módulo serviço, que se encontra na página 115, cuja competência-chave é elaborar e trabalhar com propósitos e metas. Para a gente elaborar e trabalhar com propósitos e metas, nós precisamos conhecer algumas palavras importantes que nós já começamos a conhecer semana passada. Percebemos o que são alvos, o que são metas, percebemos quais as suas diferenças e finalizamos com a seguinte frase: o cristão vê a vida como uma linha reta em direção a um ponto culminante, a glória de Deus. O nosso propósito maior, o propósito maior da vida de um cristão fiel é a glória de Deus. Mas, antes de começarmos a trabalhar a apostila em si, nós precisamos fazer aquilo que sempre fazemos, que é a oração, que é o nosso combustível, pedindo ao Senhor que venha falar conosco, que venha trazer à existência as necessidades e tudo aquilo que precisamos aprender para que se cumpra o propósito de crescimento em graça e estatura da nossa igreja. Então, oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esse espaço especial da Escola do Desenvolvimento da Vida, em que temos dado essas aulas online em tempos em que não podemos estar presencialmente. Pai, te adoramos e glorificamos o teu nome por todas as estratégias que tu tens dado a cada um da equipe da Escola do Desenvolvimento da Vida, para que de uma forma qualitativa possamos alcançar uma grande quantidade de irmãos e irmãs que estão em casa e necessitam, querem aprender um pouco mais de ti. Nesse momento de oração, não podemos esquecer, Senhor, de colocar aqueles irmãos e irmãs, os familiares dos nossos irmãos que se encontram adoentados, acamados, e dessa forma pedimos que a tua boa mão seja estendida e que tu derrame, Senhor, um bálsamo de cura. Assim como pedimos também a cura do coração, da alma e das emoções, Senhor, de todos aqueles que estão enlutados, que estão entristecidos, que perderam pessoas amadas durante esse período. Fica conosco, abre o nosso entendimento, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos para o item 4, na página 121, dentro da lição 13,
para que possamos hoje aprender as questões ligadas à vontade de Deus, ao planejamento dentro da vontade de Deus e o reconhecimento do que é prioritário e do que é importante na nossa vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, inicia a sua carta escrevendo dessa forma: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma advertência, é um conselho que o apóstolo Paulo dá para que nós possamos aprender a submeter o nosso entendimento, a nossa mente e, através dessa submissão, experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa experiência de submetermos a nossa mente, a mente de Cristo, o apóstolo Paulo também fala sobre isso, é uma experiência difícil, porque nós somos seres humanos e a nossa humanidade, em sua maioria, passa pela questão do controle. O Senhor mostra, através dessa lição, que existem dois tipos de cristãos: o cristão sincero e o cristão fiel. E o que o Senhor está requerendo do seu povo, requerendo de nós, Igreja de Cristo, é que sejamos fiéis, muito mais fiéis do que preocupados com a nossa sinceridade. A nossa sinceridade julga que sejamos fiéis. E julga também, a gente chega ao ponto de querer manipular a mente de Deus, fazendo com que as nossas ideias, as nossas vontades tenham um respaldo divino. E nem sempre é dessa forma. Um cristão fiel sabe que a sua mente é a mente de Cristo. E a gente só adquire essa mente de Cristo, a gente só consegue configurar essa realidade de Cristo para a nossa vida, nos tornando pessoas que se submetem, que sabem escutar, que são guiadas, que são direcionadas pelo Espírito Santo, quando nós experimentamos o novo nascimento e a nossa mudança de mente, a metanoia. Frequentemente a gente ora com muita sinceridade ao Senhor. A gente se rasga em oração perante ao Senhor. A gente mostra quem nós somos, aquilo que somos. E o Senhor ama. Só que a gente precisa mudar a direção da nossa oração quando nós temos algum tipo de planejamento. Olha como a gente faz. A gente planeja, a gente arquiteta tudo o que tem que fazer e depois a gente ora ao Senhor para ver se o Senhor sanciona, para ver se o Senhor corresponde àquilo que nós queremos. E quando o Senhor não está naquilo que nós queremos, e a gente se zanga, e a gente não entende, porque há momentos em que o Senhor precisa entrar com uma intervenção direta para que nós não caiamos num abismo. A gente precisa mudar o foco da nossa oração. A gente precisa passar a buscar o Senhor em oração, em comunhão, em adoração, em serviço dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso meio social, e a partir da nossa entrega total a Deus, do nosso coração, da nossa mente ao Senhor, aí sim, Ele nos dá a estratégia de planejamento, Ele nos mostra alvos, Ele nos mostra a direção para que seja construído o seu propósito em nossa vida. E o propósito maior de um cristão
é a glória do Senhor resplandecer, não a nossa glória. Existem, aqui na página 122, estendendo para 123, o autor ele trouxe uma sistematização dos 3 tipos de vontade de Deus. A primeira que ele aponta é a vontade do propósito de Deus. Há propósitos que o Senhor não negocia. Eles são estabelecidos pelo seu poder. Chova ou faça sol. No céu, na terra, não importa onde, esses propósitos são cumpridos e ninguém pode impedir. O segundo grupo de propósitos é referente à vontade e o desejo de Deus para nossas vidas. E aí a gente esbarra na parábola do amigo importuno. O Senhor é um Senhor educado que bate a nossa porta e quer que abramos a nossa porta para que Ele possa mostrar qual é a vontade e o desejo dele para a nossa vida. O Senhor não arromba corações, mas nem sempre nós somos obedientes, nem sempre nós queremos escutar qual é a vontade e o desejo de Deus, e o amigo importuno fica batendo a nossa porta e a gente não abre. Aqui o autor trabalha com o exemplo de Lucas 13:34. O Senhor desejava que os de Jerusalém fossem salvos, porém eles não quiseram. Assim como o Senhor deseja que todos se arrependam, assim como que o Senhor deseja que todos se salvem, porém muitos são levados a cativos, porque não querem obedecer. E o terceiro grupo é a vontade dos mandamentos de Deus, que são os códigos, o decálogo e o novo mandamento da nova aliança. Eles são os códigos de conduta e ética para a nossa vida cristã. E são desobedecidos demais, são difíceis de serem seguidos, principalmente na nova aliança, quando o Senhor unificou todos esses mandamentos nele mesmo e falou: ama teu Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Olha isso, amar o próximo como a nós mesmos é muito difícil, principalmente o próximo que nos incomoda. Quando a gente aprende a viver sobre a vontade dos mandamentos de Deus, a gente consegue dizer o que está escrito no Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. E aí a gente tem uma vida mais tranquila, mais produtiva, não uma vida que não tem aflições, porque o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições, mas uma vida de mais esperança, certeza e fé. A fidelidade é ser humilde, ser voluntário e ter a alegria de Cristo. É pedir que o Senhor seja o nosso condutor e nos permitirmos que Ele nos conduza, porque muitas vezes a gente pede que Ele seja o nosso condutor, mas na hora de fazermos essa oração de todo o coração, que diz assim: seja feita a tua vontade, nós vacilamos, porque muitas vezes temos medo dessa vontade mexer com aquilo que é da nossa alma, com os desejos nossos, com os desejos, nossas vontades, com a sede das nossas vontades. Bom, quando a gente entende a vontade de Deus na nossa vida, a gente consegue perceber quais são as prioridades da nossa vida. A gente vive num mundo de prioridades muito mal elaboradas por nós. Vivemos num mundo onde a urgência da correria do dia a dia está tomando conta de prioridades que são inegociáveis na vida de um cristão. Olha só, vamos dar um exemplo bem simples de coisas que a gente faz no estabelecimento de prioridades. Quando a gente vai fazer compras, e se a gente estiver com muita fome,
Nós entramos no supermercado e somos um alvo fácil para aquelas prateleiras cheias de guloseimas e de coisas que não nos fazem bem, nem à saúde física, nem à saúde financeira. Mas a gente vai direto para esses lugares porque a gente está com fome e a gente tem que saciar a nossa vontade, o nosso desejo. Quando a gente tem a mente cativa em Deus, a gente estabelece objetivos e prioridades que distribuem o nosso tempo e o nosso dinheiro e o nosso foco nas coisas que realmente são importantes na nossa vida. Além disso, quando estabelecemos prioridades, nós somos conduzidos a alvos que nos levam a um grande número de possibilidades a serem realizadas. Prioridade, aqui no último parágrafo da página 124, pode ser definida da seguinte forma: uma prioridade pode ser descrita como algo a que damos precedência, atribuindo-lhes um grau de urgência ou importância. Daí, as prioridades nos ajudam a limitar o nosso enfoque. Sob o ponto de vista de Deus, Ele deseja que nossas prioridades sejam prioridades bíblicas. Por isso, quando traçamos metas, projetos, planos, alvos a serem alcançados, a gente precisa fazer algumas perguntas. O que Deus deseja que eu faça? Como Deus deseja que eu use o meu tempo e o meu dinheiro? Nos meus traços de caráter e conduta, existe um caráter de Deus? Que relacionamentos e tarefas o Senhor quer que eu dê ênfase? O Senhor quer que eu priorize na minha vida? Prioridades precisam ter fundamentação bíblica, base bíblica. Precisam estar aliançados nas verdades das Escrituras. As prioridades cristãs precisam ser cheias da graça de Deus e precisam ser atuais, realistas. A gente não pode elaborar prioridades que estão longe daquilo que precisamos alcançar e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Devemos estabelecer prioridades dentro do propósito divino. E quando nós estabelecemos prioridades dentro do propósito divino, nós não invertemos os papéis do que é urgente e do que é necessário, do que é urgente e do que é prioridade na nossa vida. Lembra do exemplo do supermercado? A urgência era matar minha fome. E aí eu perco meu tempo, eu gasto meu dinheiro só para matar a minha fome, que é urgente. Quando eu tenho uma prioridade de comprar aquilo que é necessário para minha família, eu vou otimizar o meu tempo e eu vou direto no foco. E vou abrir um leque de possibilidades, porque eu vou comprar uma comida saudável, eu vou fazer uma comida saudável e essa comida ela vai alimentar a muitos. Ela não vai só alimentar um desejo meu, específico e egoísta. Dentro da praticidade das prioridades que estão alicerçadas na palavra do Senhor, nos conhecimentos e verdades bíblicas, o autor começa a listar aqui na página 125 prioridades importantes que não podem ser esquecidas dentro da nossa vida cristã. A primeira delas, nosso relacionamento pessoal com Deus. A nossa prioridade mais alta é amar a Deus. Como cristãos, o Senhor é a prioridade da nossa vida. E essa prioridade, ela é conseguida através da prática da oração, da participação na vida da igreja, na comunhão, em todas as esferas e ministérios que o Senhor nos apresenta, no sustento financeiro da igreja, dialogando constantemente com o Senhor.
Olha a segunda prioridade, olha essa escala, e é uma escala mesmo de prioridades, tá? Primeiro, o Senhor. O segundo, relacionamento com a nossa família. Esse relacionamento gira em torno da nossa família de sangue, dos nossos parentes, gira em torno também dos nossos familiares e daqueles irmãos que são irmãos da nossa fé, irmãos de fé, e também ampliando com as demais pessoas. Relacionar-se com os demais, com a nossa família e com todas as pessoas é uma prioridade divina que vem abaixo do relacionamento com Deus. Olha como é importante o nosso relacionamento. Deus não nos fez para sermos ilhas, isoladas de todas as pessoas. Olha a terceira prioridade, trabalho secular. O nosso trabalho secular, ele tem o propósito de glorificar a Deus com as aptidões que Ele nos deu. Nós não podemos deixar a nossa vida cristã do lado de fora do nosso trabalho. Eu não estou falando em falar de Bíblia o tempo todo. No meu caso, sou professora e o Estado é laico, e eu tenho que respeitar essa questão do Estado laico. Porém, eu preciso ter um testemunho e estabelecer o propósito do meu trabalho dentro de um propósito maior, que é a glória de Deus, através das minhas ações, da minha honestidade e dos dons e talentos que o Senhor me deu. E a quarta prioridade que o Senhor aponta, as nossas atividades na igreja, porque somos cooperadores de Deus e Deus espera a nossa contribuição em todas as áreas. Então, precisamos ter bem em mente isso. Tome decisão de acordo com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja prioridade na tua vida. E evite decisões tolas que tentam a Deus. E terceira, evite decisões que reduzam o seu culto e serviço a Deus. Não deixe a urgência desses tempos pós-modernos roubarem as importâncias da vida de vocês. Não deixem essa urgência louca desses tempos corridos fazer com que vocês tomem decisões erradas, que vão te trazer problemas futuros dentro de todos os âmbitos da vida de vocês, desde o espiritual até o financeiro. Quando a gente entende que somos chamados para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida, a gente para com essa correria da urgência e passa a dar importância àquilo que realmente é relevante na nossa vida. Na página 128, o autor, no segundo parágrafo, ele usa uma frase muito importante. Assim, não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. O que é importante, diferentemente do que é urgente, aguarda pacientemente e silenciosamente que compreendamos o seu valor. Então, que entendamos o valor de uma importância na nossa vida e que não sejamos negligentes. O autor também nos indica uma escala que se chama escala ABC, que pode ser usado em todas as instâncias da nossa vida. A letra A é o que deve ser feito, o que é importante, o que tem muito valor, o que é prioritário. A letra B, o que deveria ser feito, o que é importante, mas que tem um valor intermediário. E a letra C, o que poderia ser feito, que tem um valor mais baixo. A gente não vive em agonia quando a gente traça essa escala de valor na nossa vida. A gente não vive em agonia e nem em desorganização quando a gente coloca o que é prioridade na nossa vida. Então, quando aprendemos o que é prioridade e o que é vontade de Deus, a gente aprende uma coisa preciosa para a vida do cristão, que é a planejar. O planejamento para a vida de um cristão
consiste no discernimento da vontade de Deus para a sua vida, assim como na reação e na compreensão através dos atos. Planejar com o Espírito Santo faz toda a diferença na vida de um cristão. O planejamento, ele nos faz caminhar do presente para o futuro. O planejamento é uma ferramenta que nos ajuda a procurar diversas alternativas de solução para um alvo ou problema específico. E o planejamento também nos leva ao sucesso e a melhores alternativas para o cumprimento do nosso propósito. O propósito da nossa igreja é a glória do Senhor. O propósito da vida de um cristão é a glória do Senhor. O propósito deste ano em EDV que está sendo trabalhado é o crescimento em qualidade e quantidade da nossa igreja. E quando traçamos o planejamento dentro das estruturas bíblicas, da palavra do Senhor e da vontade do Senhor, perpassando a nossa vontade, esse planejamento, ele faz com que elaboremos planos de forma planos eficazes e planos que nos levam à solução de problemas que possam aparecer no meio do caminho. Vamos voltar ao exemplo do supermercado de novo? Quando a gente planeja uma lista de alimentos, mesmo que estejamos com fome e entremos nesse supermercado, a gente foca nessa lista e nós vamos entender quais são as prioridades e as necessidades maiores aqui. O planejamento nada mais é do que essa lista que a gente tem que fazer. Como está a nossa situação atual, o que pode dar errado, o que pode dar certo, quais são as ações para a gente alcançar esse alvo e qual é o meu alvo. Olha aqui na página 130, a gente tem um gráfico que parece que está feito ao contrário. O passo 1 está por último, o meu alvo. Primeiro eu estabeleço um alvo. Aí o meu alvo, crescimento da igreja, crescimento qualitativo da igreja. Aí eu começo, como é que está a situação atual dessa igreja? O que tem de ruim que precisa melhorar? Forças negativas. O que tem de bom que a gente pode aproveitar? Forças positivas. E quais as ações que a gente pode elaborar junto com o Senhor e em comunhão com os irmãos para que a gente alcance esse alvo? Em Provérbios 16:9 vem escrito assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando a gente entende essa lógica da direção dos passos do Senhor, a gente não se aborrece quando Deus dirige os nossos passos, mesmo para aqueles momentos em que nós não queremos nos dirigir para determinados lugares. Dentro de um planejamento, a gente tem a vantagem de avaliar as nossas ações e os nossos passos. E essa avaliação nos proporciona a praticidade da solução de alguns problemas que podem acontecer ao longo daquilo que planejamos. Quer ver um exemplo bem prático? Esse ano nós planejamos uma EDV presencial, em que faríamos exercícios com vocês, em que estaríamos juntos, em que falaríamos das questões importantes dentro do cristianismo, dentro do crescimento da igreja, e não deu para fazermos isso. O que aconteceu? Tivemos o problema da pandemia e tivemos que replanejar essa nossa caminhada. Se nós não fôssemos uma igreja que avalia, que planeja, que senta e discute com suas lideranças, com grupos maiores, mesmo que a gente às vezes reclame que não quer participar das assembleias, gente, isso aqui é de extrema importância. Porque quando a gente senta, avalia, reavalia, planeja para o ano inteiro, nós temos a condição de replanejarmos e percebemos
possibilidades para problemas que aconteçam ao longo desse caminho que a gente percorre. Dentro do planejamento, nós precisamos focar nas seguintes questões: eliminar coisas que não deveríamos estar fazendo, que estamos perdendo nosso tempo, sermos mais eficientes naquilo que estamos fazendo e fazer as coisas mais importantes. Deixa a urgência, faz o que é importante, porque a importância é em longo prazo. E a urgência, às vezes, não é tão urgente assim. Na conclusão desse estudo, nós descobrimos que a vontade de Deus, ela acontece através da sabedoria que também vem de Deus. Não é a sabedoria nossa, intelectual, humana. É a sabedoria que vem com a afinidade com Deus, através da compreensão, através de sermos obedientes, humildes e entendermos qual a vontade dele. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que não hesitou em nenhum momento em tomar atitudes de acordo com a vontade do Pai. Ele demonstra isso nas orações dele, principalmente nas orações do Getsêmani, em que ele sentia tanta dor, e ele era Deus, e ele poderia não fazer a vontade do Pai, mas ele não hesitou em ser humilde, em ser servo e se submeter àquilo que o Senhor Deus tinha estabelecido para Jesus aqui na Terra. Vamos aprender dessa forma a elaborar estratégias para a nossa vida, sempre aliançadas na vontade de Deus, nas Escrituras e no que Deus realmente quer que façamos. Porque a glória é dele e o nosso propósito maior é que essa glória seja refletida através da nossa vida e seja espalhada por todos os povos e nações da terra. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.